No último episódio do Momento Filos, conversamos com a B3 para entender o comportamento dos investidores. Porém, compreender o ecossistema financeiro vai além das estatísticas. Exige ouvir as histórias e vivências dos próprios investidores. Neste episódio, falaremos sobre histórias de quem investe, com relatos reais de pessoas que navegam pelo mundo dos investimentos. E para enriquecer nossa conversa, temos a honra de receber o Dr. José Runco, um médico renomado por sua trajetória profissional e por sua visão sobre a importância de construir um legado financeiro. Hoje ele vai compartilhar conosco sua experiência na carreira e no universo dos investimentos. Queremos entender como ele equilibra a vida profissional e a gestão patrimonial, suas expectativas e os desafios que enfrenta. E mais importante, quais são as lições que podemos tirar de suas histórias? Obrigado, Zé, pela sua agenda, pelo seu tempo. Dr. José Runco é um médico, ortopedista, traumatologista, mais de, 40 anos de carreira, começou clínico, médico, ficou à frente de um grande clube brasileiro por mais de 30 anos, médico da seleção brasileira e recentemente continua à frente, levando a medicina de uma maneira preventiva, uma medicina para o esporte, seja um atleta ou uma pessoa comum que queira praticar uma modalidade esportiva sem ter lesões e se prevenir para isso. Então, Zé, para a gente começar, fique à vontade se eu esqueci algum ponto da sua trajetória, porque é realmente uma trajetória que inspira, enriquecedora para a carreira médica. Eu acho que muitos médicos devem se espelhar e olhar para você na área da ortopedia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, como é que foi esse caminho até aqui, se apresente se você quiser. Será que você projetou tudo isso que você construiu lá no início ou isso veio de oportunidade na sua vida? Mariana, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, podendo participar do evento Filos e poder passar um pouquinho da nossa história. É uma história bastante simples. Eu sou oriundo de uma família de pessoas de trabalho, sem nenhum vínculo com a área de saúde. Eu fui o primeiro médico da família, quer dizer, então nós passamos algumas etapas para conseguirmos chegar aos nossos objetivos. Foram bastante interessantes e a ideia de trabalhar com o esporte, ela surge por causa de uma operação que eu fiz no joelho. Eu era bem jovenzinho, com 18 anos eu fiz uma lesão no joelho, eu fui operado e aquilo me fascinou. E eu coloquei como meta ser médico, ortopedista e me dedicar ao esporte. E assim foi minha vida, me preparei, fiz todo o protocolo que deve ser feito, a residência médica, a preparação, aquele período de treinamento. E nisso surge a oportunidade e eu engreno no futebol propriamente dito, já depois de formado. E eu toquei minha vida, foi uma experiência muito grande no início, muito trabalho, trabalhando com categorias de futebol de base. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na seleção brasileira de base, consegui um título mundial. Isso me levou para a seleção nacional do Iraque. Eu trabalhei 2 anos com a seleção nacional do Iraque. Volto para o Brasil. E aí já como médico de futebol profissional, volto para trabalhar no clube no Flamengo, foi o clube onde eu fiz 30 e poucos anos da minha vida lá. E aí toquei minha vida e depois veio a oportunidade de ser médico da seleção brasileira principal e também tive o prazer e a bênção de Deus de ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Então isso contemplou. E o projeto, depois que eu saio do futebol, foi ter um local onde eu possa levar a minha experiência junto com um grupo de jovens. Hoje eu tenho o Dr. Marco Aurélio, que é meu sobrinho, que já trabalha comigo desde garoto. Eu tenho meu filho, o Dr. Guilherme Runco, que é ortopedista, cirurgião de joelho, enfim, tem uma série de profissionais
A especialidade hoje é bem dividida, tem joelho, tem ombro, tem quadril, tem tornozelo, pé. E eu tenho um grupo e nós criamos um serviço de medicina esportiva para exatamente tentar fazer com que as pessoas pratiquem esporte saudável. Hoje, com a medicina evoluindo, as pessoas estão cada vez mais linkadas e querendo praticar esporte. E para praticar esporte a pessoa tem que estar saudável, senão Sim. o que seria saudável acaba sendo comprometedor. Então hoje a ideia é a gente ter um trabalho numa área gerencial, atuando, operando ainda, mas também numa área gerencial, e aí nada melhor do que você ter um suporte de um grupo como o Filos, que me orienta e me norteia como fazer isso. Não, excelente. Dessa trajetória, né, com experiências inclusive de culturas diferentes, quando você fala do internacional, teve nessa trajetória, alguma lição que te trouxe uma força, uma experiência para você olhar para frente e continuar querendo conquistar, expandir todo esse seu conhecimento em prol do bem-estar e da saúde das pessoas? Mariana, eu acho que a ambição positiva é uma coisa que tem que acontecer com o ser humano. Então, eu acho que toda vez que você consegue subir um degrauzinho, você tem que procurar o outro degrauzinho para subir. E ele é infinito, ele vai cada vez subindo, subindo, sem você pisar em ninguém, subindo pelo seu trabalho. Então, cada pontinho que eu conseguia na minha profissão, isso me dava uma autoestima muito grande para eu poder chegar a uma posição na qual hoje eu também procuro subir, sempre aprendendo, né? Porque quem faz medicina fica o dia inteiro aprendendo. Aliás, eu acho que o ser humano está todo o tempo aprendendo, mesmo quando às vezes as coisas parecem ser de pior, sempre tem um aprendizado. Tem sempre uma lição. Sem dúvida. Para a gente talvez não repetir alguma atitude, algum erro, vamos dizer assim, e poder olhar para frente e corrigir aquilo e fazer melhor, com certeza. E aí eu imagino que nessa trajetória, o conhecimento financeiro, ele seja importante, né? Porque a carreira do médico, né? E a gente tem, né, lida muito, médicos que estão começando a carreira agora, e médicos, né, com vasta experiência, como doutor. E a gente vê que, assim, uns têm muito habilidades para lidar com a questão financeira, com a questão do investimento, outros têm menos habilidade. Como é que ao longo dessa carreira, jovem, né, até hoje, né, como é que era o seu cuidado? Como é que surgiu o interesse por investir e começar a cuidar de um patrimônio que você ainda não sabia onde ia chegar, mas que precisava de um pontapé inicial? Eu acho que aí vem muito da cultura familiar. Eu sou filho de europeus, papai italiano, mamãe filha de italiano. E naquela época a cultura era tratar de juntar dinheiro para comprar tijolo. Esse era um conceito que se tinha naquela época. O tijolo era um patrimônio que te dava segurança. E com isso você vai criando o seu patrimônio, você vai conseguindo crescer no seu patrimônio. Hoje esse conceito mudou muito e a Filos passa a ser uma área onde você não fica tão preocupado com o tijolo, mas sim com o patrimônio financeiro líquido, vamos dizer. O que você vai conquistar lá na frente. É diferente, os conceitos são diferentes. Mas eu acho que vem de cultura. Tem o teu lado genético também. O meu falecido pai era uma pessoa que saiu da Itália com 18 anos, sozinho. O meu avô morreu quando ele tinha 4 anos e pegou um navio e veio para o Brasil. E aqui ele conquistou o trabalho, trouxe seus irmãos. Então, um sujeito desse que saiu lá de uma cidadezinha no sul da Itália e conseguiu o crescimento desse, ele tem um dom. Você pode ter certeza que ele tem um dom. E isso eu acho que veio também um pouquinho, a gente traz um pouquinho disso. As histórias, né, que fazem parte da vida. Porque você olha a história da família, vê quem conseguiu e você vai desenvolvendo isso. Eu acho que isso também é uma coisa interessante. E depois as pessoas que vão te dando o suporte. Quando você monta o seu primeiro negócio, você tem uma empresa de contabilidade que te norteia, depois você começa a conhecer pessoas que trabalham
E quando você encontra esse tipo de pessoa com princípios dentro dos seus, a tendência, o resultado é ser muito positivo. Muito bom. Mas assim, qual foi o primeiro investimento? Se a gente tiver que falar de tipos de investimento, na época, assim, quando você estava formado, sua primeira receita como médico, assim. O primeiro investimento foi tratar de comprar um apartamento, que era o que eu te digo, a cultura, né? A cultura. A cultura. Era uma época de cultura era diferente essa. da Você nossa. não pode morar alugado, isso é uma besteira, você tem que ter um imóvel, então é. E depois, cada passo que você conseguia, tentar transformar o seu dinheiro em imóvel. Era a cultura, a gente tem que respeitar. Hoje a cultura já não é, já mudou completamente. Hoje, dependendo do perfil, a gente fala que é melhor imobilizar menos e botar mais liquidez na carteira. Perfeito. Não, ótimo. E, bom, então, comprar um imóvel foi o primeiro investimento e veio de cultura. Tirando essa aquisição, um produto de investimento, quando você decidiu, primeira vez, investir como um fundo de investimento, ou como até na caderneta de poupança, né? Na época atrás, né? A gente tem ainda muitos depósitos em poupança. Você fez por conta própria ou você buscou um conhecimento? Porque nessa época a Filos ainda também não existia. Nessa época, na verdade, Filos e algumas outras estruturas que existem não tinham esse. Você ia muito na conversa do gerente do banco. Era Sim. O gerente do banco que te norteava. Ó, isso aqui vai, investe aqui. E aí você vai criando amizade. Então também foi uma pessoa, na época, alguns... Que te assessorou. Não tenha dúvida. Alguns, porque você, gerente, roda muito em cada banco. E você não tem conta em um banco só, você tem conta em 2, 3, até por questões de emprego que a empresa paga no banco e tal. Então, o gerente, na época, era a pessoa que te dava um assessoramento legal. Perfeito. E nessa sua experiência, né, aí você olhando para os outros médicos, né, que seguiram carreira contigo, você acha que muitos conseguiram trazer da sua cultura aprendizados para começar a investir, ou você via um grupo que gastava mais, às vezes, né, no início da carreira do que propriamente cuidava do seu patrimônio? Eu acho que aí tem dois viés. Primeiro, os que têm uma história familiar, que tem uns princípios que eles aprendem, e aí quando ele vê você tendo o seu caminho, ele vai automaticamente aproveitar isso. E tem aqueles que, mesmo que tenham essa história familiar, em alguns momentos eles acham que tem que viver o momento. E que no decorrer da vida você vai vendo que depois eles tropeçam, porque não é... As pessoas têm que entender que mesmo a atual ideia de ter o capital menos imobilizado e mais liquidez, você tem que ter um certo cuidado, você tem que se preparar. Porque conforme você vai avançando na sua idade, o seu potencial de produção tende a diminuir, o que é uma coisa natural. Então você tem que ir bem estruturado. Daí a recomendação de você ter estrutura e pessoas que possam te organizar e te orientar. A gente conversa muito, né, no nosso dia a dia com os clientes. Todo mundo tem a curva da vida. Cada um tem uma curva diferente. Vai ter um momento que você tem muita energia para comprar ou para investir, vai ter aquele momento que você vai ter menos energia para gerar recurso através do seu trabalho. Então, se preparar, eu acho que é o que a gente faz no nosso dia a dia, auxiliar os clientes. E isso é uma coisa importante, porque algumas profissões têm um arco reflexo rápido de resposta. A medicina não é uma profissão que tem isso. A medicina, para você conseguir encontrar um espaço para você poder atuar em outras áreas, leva um tempo. Sim. Porque você vai ter que entrar num grupo, as pessoas vão acreditar no seu trabalho, você vai começar a mostrar a fidelização com os pacientes, tudo tem um tempo. Tem um tempo, né, para ganhar essa maturidade, esse reconhecimento, de você tem que investir na própria carreira. Sem dúvida. Uma vez me disseram que médico começa a saborear um pouco a partir dos 45 anos, essa parte financeira de poder buscar, e é uma realidade. E hoje, seu conhecimento das opções no mercado financeiro, né? É o momento que você não deixa de ser, né, o médico Dr. Zé Runco, não deixa, mas você está ingressando, né, ou melhor, você já vem de investimentos como empresário, vamos dizer, nessa área, e você de fato, né, está
concretizando isso. Né, recentemente a gente acompanhou as notícias da inauguração da nova clínica. Como é que é a sua relação com o mercado financeiro? Você tem mais conhecimento dos produtos e ativos do que antes, eu imagino, e para você é importante confiar numa assessoria ou em profissionais capacitados para isso? Eu acho que esse é o tema básico daqui nosso. É você ter um grupo que te dê um suporte e que te norteie. Quer você com uma idade um pouco mais avançada, ou quer você jovem, está começando a criar a sua estrutura, para começar a não ser esse norte, não, tem que investir em tijolo, mas também não ser o norte, não. Aproveita, gasta, porque tem que aproveitar a vida. É exatamente isso que é a função que eu vejo em vocês. E isso me dá muita tranquilidade. Que bom. Agora eu queria fazer um paralelo, né? A medicina, né, e a vida financeira, né? A medicina, você como médico linha de frente, você já lidou com, já teve contigo pacientes e atletas na expectativa de estarem 100% recuperados, né? E aí sempre há o risco, né? O risco daquela recuperação, claro, né? Tem toda a sua especialidade, sua capacidade para colocar aquele atleta, aquela pessoa bem, de saúde, mas existe o risco. Como é o Zé Runco olhando para os riscos de ativos de investimento? Você fica nervoso, você é tranquilo, você confia no longo prazo? Como é que é? Eu sou mais conservador, eu sou de longo prazo. Eu acho que o longo prazo, bem trabalhado, tende a te dar uma resposta melhor. O curto prazo, a resposta imediata, você pode até tê-lo, mas não dispor de tudo que você tem. Pelo menos é um conceito que eu tenho e que eu tenho tido um suporte da Filos bastante interessante sobre isso. Então, você ter um trabalho mais a longo prazo, porque chegar a um determinado momento da sua vida que você torna-se totalmente incapaz, ou por questões técnicas, ou por questões até de saúde, você ter alguma coisa que mantenha o teu padrão de vida, mesmo que não seja o padrão que você tinha antes, mas que te dê uma qualidade de vida boa. Então, acho que o longo prazo nessa coisa é muito boa. O curto prazo, o jovem, às vezes, ele quer resposta imediata, né? O jovem, eu acho que eu não sou um expert, mas vocês me ajudam muito. Eu acho que o curto prazo tem que saber ser colocado. Às vezes você pode dar um tirinho certo e ter uma resposta, mas eu não sou muito afoito com curto prazo, não. Eu sou mais de longo prazo. Perfeito. E olhando para frente, né, os desafios, nossa economia, né, tem sua volatilidade natural, tem os impactos de fora, né, da economia externa. Como é que você vê esses seus desafios? Você acha que você precisa enriquecer seu conhecimento em mais algum tema do mercado financeiro, ou a gente tem essa relação, né, de empresa e cliente, mas você se sente tranquilo, confiando na sua assessoria, ou você gostaria de se dedicar a mais algum assunto? Eu acho que nós temos que dar graças a Deus e morar no Brasil, porque apesar de todas as dificuldades, ele parece que, independente de quem esteja no governo, ele vai e as coisas andam. Uma coisa muito legal. É um país tão rico, que as coisas andam. Dá alguns tobogãs, mas a gente se levanta. Se você olhar em médias, ele anda muito bem. Quanto à perspectiva, eu confio muito nas pessoas com quem eu estou lidando hoje em relação aos cuidados. E eu acho que se você não for afoito, se você tiver tranquilidade, você consegue ter uma resposta. Depende muito também daquilo que você quer. Eu me contento com o que eu tenho. Eu não tenho lá ambições de ter, sei lá, um negócio de tantos milhões. Não é isso, não é o perfil. Acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que estudar, sobre cada um encontrar o seu verdadeiro perfil. Então, eu acho que eu estou tendo um suporte, um amparo, para me dar tranquilidade para eu poder tocar a minha vida. E aí esse cuidado do legado, né, a gente já teve outras conversas, mas assim, saber exatamente, né, o momento
de transferir seu legado. Eu acho que você tem uma liderança bem esclarecida para onde você vai caminhar agora. Não vejo, né, na sua atividade profissional você deixar de trabalhar em prol da medicina, mas muda, né, o foco, você deixa de atender, né, diretamente os pacientes, mas continua direcionando um trabalho super importante que tem a ver com bem-estar. E é muito importante esse Momento Philos, porque o que a gente mais se preocupa como empresa de assessoria de investimento é também cuidar do bem-estar e do futuro. Então, eu acho que te ouvir, né, para a gente é muito importante, que traz riqueza para como a gente pode fazer melhor para o investidor que talvez não tenha, que você me passa, a calma, uma tranquilidade ou uma confiança na sua assessoria e nas pessoas que estão contigo nesse caminho, nessa trajetória. Se você tivesse que dar um conselho agora para o investidor de agora, um médico investidor agora, se formando, que conselho você poderia dar? Primeiro, conselho técnico, que ele se prepare para ser um bom profissional. É uma profissão muito bonita, mas ao mesmo tempo é uma profissão muito desgastante. Que talvez durante muito tempo ele vai ter muito mais prazer de ver as pessoas felizes e contentes, e ele poder passar isso, do que ter o prazer de ter o dinheiro. Esse é um conceito que eu acho que é da medicina. A tendência é que o dinheiro venha a acontecer naturalmente, quando ele se tornar cada vez mais bem preparado e mais conhecido. Na parte financeira, que ele tenha as aspirações como qualquer ser humano, que ele tenha as iniciativas. Eu até diria que em algumas vezes, e respeitando o que o meu falecido pai dizia, tem horas que acho que o tijolo não foi o melhor, então mudou o conceito. Sim. Então que ele saiba aproveitar as coisas que a vida lhe dá, as oportunidades. Às vezes você hoje tem dificuldade de fazer alguma coisa porque a idade já não te permite mais de fazer uma escalada ou de descer uma trilha, coisas bem simples. Mas que ele faça isso, mas que ele pense no futuro, que ele tenha tranquilidade, que ele tenha alguém, ou familiar, ou um suporte de uma empresa para criar o norte, para que possa se fazer um estudo. O que ele quer? O que ele quer? Ele quer com 50 anos, por exemplo, parar de trabalhar? É isso que ele quer? Então ele vai ter que fazer uma linha. Não, eu quero continuar trabalhando, eu quero dar uma escola boa para os meus filhos, eu quero ter uma vida saudável. E isso eu acho que é um papel muito importante de vocês poderem dar esse norte para as pessoas. Excelente. Tem algum desejo, algum sonho na sua carreira que você não realizou e que você gostaria de realizar? Ou na vida pessoal? Na carreira como médico do esporte, o sonho foi ter chegado a uma final de uma Olimpíada e perder, de 2012. A gente poderia ter ganho o jogo, eu ia completar tudo que você pode imaginar como médico no esporte, especial no futebol. Não conseguimos, aquilo ficou uma frustraçãozinha, um agostinho. Na vida médica, essa daí, hoje pela manhã, eu estava tendo um curso sobre cirurgia de joelho robótica. Na vida médica eu acho que não. Eu acho que enquanto eu me sentir saudável, enquanto eu me sentir lúcido, enquanto eu me sentir capacitado, eu vou procurar cada vez mais tentar engrandecer meu conhecimento, porque eu vejo a vida médica assim. A vida médica é uma constante busca. Então, eu na vida médica, eu não tenho nenhuma decepção, não, eu acho que tudo que aconteceu, às vezes até as coisas que poderiam ter acontecido de uma maneira melhor, não aconteceram, mas eu valorizo, e a busca constante, independente até do lado financeiro, a busca do bem-estar. Eu acho que o ser humano precisa encontrar na sua atividade profissional o grande prazer da vida. Eu acho que só o dinheiro, só o retorno financeiro. Não. Senão você perde sentido, gente. Senão você perde sentido. Eu não consigo entender. É lógico que ele faz parte, mas... Sim. É ele que vai sustentar a realização dos sonhos e projetos. A realidade de você sentir o prazer. Eu, outro dia estava aqui, na esquina tem
uma farmácia, uma padaria, eu encontrei 2 doentes que olharam para mim e disseram, doutor, o senhor me operou há 20 anos atrás, eu nunca mais tive problema. Isso é uma coisa que realmente não tem preço. Isso não tem preço. Não, não tem preço, não tem. Não existe CDI mais não, 5%, não existe não, CDI. Não tem preço. Esse bem-estar de você ter, de você sentir, é uma coisa que não tem preço. Zé Runco, é um privilégio a gente te ouvir, né? Então, assim, não vou fazer tietagem pela minha idade, porque eu te acompanho há muitos anos, porque são muitos insights, um profissional, uma pessoa, né, que contou aqui a história pra gente e que utilizou, sim, dos conhecimentos financeiros e buscou, né, ser assessorado por pessoas, e eu acho que isso é muito importante, né? A gente buscar aquelas pessoas que a gente vai ter confiança para nos ajudar nos projetos. E muito obrigada pelos insights para outros investidores, porque o nosso propósito, como eu falei no início, além da gente se preocupar com o serviço que a gente presta e como a gente está levando realmente produtos de investimento para as pessoas, é como é que essas pessoas estão vendo, né, os investimentos, como é que elas entendem de investimento e o que mais que a gente tem que realmente gerar de valor que vai fazer a diferença na vida delas, pessoal e profissional. Eu acho que, Mariana, o que nós também torcemos é que vocês da Philos cada vez tenham esse conceito mais enraizado, a importância da tranquilidade que vocês dão para as pessoas confiarem naquilo que vocês nos passam. Quer uma pessoa já mais velha, quer uma pessoa mais jovem, para você criar o aspecto aonde essa pessoa quer. Isso é muito importante e isso que faz essa fidelidade e essa confiabilidade. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, pela sua agenda. Obrigado a você. A gente encerra aqui o 6º episódio do Momento Philos, História de Quem Investe. Obrigada.